No duelo entre governo e Congresso Nacional sobre o aumento do IOF, o Imposto de Operações Financeiras sobre Crédito e Câmbio, o ministro Fernando Haddad acabou ganhando 10 dias para apresentar alternativas que não passem por mais aumento de impostos. Essa é a condição imposta pelo Congresso Nacional. O desafio de Haddad é evitar mais cortes de 20 bilhões de reais nas despesas deste ano. Isso tudo, esses 20 bi, além dos 31 bilhões que já foram anunciados. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, deu hoje uma dica. Que tal rever as isenções fiscais? Parte do Congresso tem que acatar essa alternativa. A equipe econômica insiste dizendo que não há muita solução fora do aumento do IOF para o equilíbrio das contas este ano. Além de anunciar esse prazo de 10 dias para o governo apresentar alguma solução, Hugo Motta praticamente convocou o presidente Lula a entrar na discussão. Em visita ao Paraná, o presidente Lula saiu em defesa do ministro da Fazenda pela primeira vez desde que a equipe econômica anunciou um aumento no imposto sobre operações financeiras, medida criticada até por aliados. O Haddad, que é o ministro da Fazenda, ele sabe como é que nós encontramos a Fazenda. Ele sabe como é que nós encontramos esse país administrada da forma mais irresponsável possível. E consertar isso leva tempo. Fernando Haddad tentou convencer os presidentes da Câmara e do Senado da necessidade desse aumento no IOF para fechar as contas, numa reunião na noite de quarta-feira. Mas o deputado Hugo Motta disse hoje, depois de um encontro com líderes partidários, que não há espaço para aumento da carga tributária. Nosso país está cansado de aumento de impostos. Há um esgotamento aqui na casa com essas medidas. O presidente da Câmara anunciou um prazo de 10 dias para que a equipe econômica apresente uma alternativa para o aumento do IOF. Caso contrário, o Congresso pode votar um projeto de decreto legislativo para derrubar a medida. Hugo Motta defende rever isenções de impostos para equilibrar as contas. O Brasil não aguenta a quantidade de isenções que hoje o nosso país tem. Se nós somarmos as isenções públicas e as isenções do setor produtivo, nós chegamos perto de R$1 trilhão. Ainda ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, subiu o tom. Criticou o governo por editar o decreto sem consultar o Congresso. Que esse exemplo do IOF, dado pelo governo federal, seja o último daqueles e daquelas decisões tomadas pelo governo, tentando, de certo modo, usurpar as atribuições legislativa do Poder Legislativo. Apesar das pressões, por enquanto, Fernando Haddad não sinalizou nenhuma mudança na proposta. Nesse momento, não. Nós recebemos da FEBRABAN uma série de sugestões, estamos analisando. Expliquei também as consequências disso em caso de não aceitação da medida, né? O que acarretaria em termos de contingenciamento adicional. Então, nós ficaremos num patamar bastante delicado do ponto de vista do funcionamento da máquina pública do Estado brasileiro. Hoje, o ministro participou de um evento com Lula no Paraná e desabafou. Por mais que você sofra, com tanto que você é criticado, que você é isso, que você é aquilo, tem o dia de hoje para pagar todo o sofrimento e a gente celebrar a vida de vocês. Até agora, já foram apresentadas mais de 20 propostas legislativas para derrubar o decreto do governo que elevou o IOF. Olha, do Paraná, o presidente Lula foi para Santa Catarina, numa cerimônia para a retomada das operações do porto de Itajaí. E lá, no seu discurso, ele criticou cortes feitos em áreas como educação, cultura, direitos humanos, segundo ele, na gestão passada. E emendou: economizar para quem? Vocês sabem o que aconteceu nesse país nesses últimos 4 anos. Vocês sabem o que aconteceu na educação, o que aconteceu na pesquisa, o que aconteceu na saúde, o que aconteceu no emprego. Tudo que nós tínhamos criado. Até acabaram com o Ministério do Trabalho, acabaram com o Ministério da Cultura, acabaram com o Ministério da Igualdade Racial, acabaram com o Ministério dos Direitos Humanos. É para economizar. Economizar para quem, cara pálida? Para dar dinheiro para os ricos de sempre e as pessoas não terem dinheiro.
Bem, ontem a gente viu aqui no CNN Prime Time toda a expectativa para a reunião entre os presidentes das duas casas do Congresso Nacional e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foi a primeira vez que eles se encontraram desde o anúncio do aumento do IOF na semana passada. A reunião acabou por volta de meia-noite. Nosso analista de política, Caio Junqueira, conseguiu antecipar esse adiamento, esses 10 dias que o Congresso Nacional deu ao governo para trazer novas alternativas. É com ele que eu começo a conversar, mas tem também já a Jussara Soares em tela com a gente. Boa noite aos dois. Caio, ontem você conseguiu antecipar essa brecha, né? Tem uma explicação no meio aí, que é o evento parlamentar dos países do BRICS, que vai acontecer na próxima semana. Mais uma semana que o Congresso não vai trabalhar muito, mas vamos em frente. E você conseguiu antecipar esses 10 dias. Isso é Hugo Mota fazendo ali uma gestão da pressão que ele está sofrendo dentro da Câmara? Bom, vamos lá. Boa noite, Thaís. Jussara, boa noite a todos. Thaís, de certo modo, esses 10 dias, né? Ontem à noite, quem me passou a informação foi o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, que participou dessa reunião. E logo que a gente acabou aqui o WW, né? A gente saiu atrás das informações dessa reunião tão importante, porque a expectativa era de que hoje fosse votada pela Câmara dos Deputados o requerimento de urgência para derrubar o IOF. Aí o IOF em si seria derrubado na segunda-feira. Era esse o cronograma que vinha se desenhando. A gente pode olhar sob um certo aspecto que foi uma vitória do governo conseguir esse adiamento. Mas é uma vitória de pirro, né? Uma vitória que não é bem uma vitória. Porque o governo está sendo exposto, desde quinta-feira passada, o seu expansionismo fiscal, a sua irresponsabilidade fiscal, a sua estratégia constante de só fazer equilíbrio fiscal, aumentando receita, aumentando imposto e não cortando despesas. Então, a cada vez que esse assunto não se resolve, o governo fica sangrando com esse debate todo, que é um debate abraçado pela oposição, é um debate que chega na rua, porque você fala aumento de imposto, todo mundo sabe o que é, e o governo consegue adiar, consegue evitar essa derrota política que seria, e tende a ser, uma derrota política muito forte, fragorosa, porque o Congresso derrubar um decreto presidencial é algo politicamente muito forte, mas fica aí exposto, sangrando, né? Fica aí nesse movimento todo, apontando ali na testa do governo Lula III, que é um governo irresponsável fiscalmente. Então, o adiamento, beleza, adiou, evitou essa derrota política fragorosa de derrubar um decreto, mas ao mesmo tempo são mais 10 dias, já estamos há uma semana, são mais 10 dias, o governo tendo que justificar, agora vai vir medidas, agora, né, assim, fica sangrando com este assunto, que é um assunto popular, que qualquer um entende aumento de imposto e fica selando e cravando na testa do governo Lula III, que é um governo irresponsável fiscalmente.